Vamos então à entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News e nesta manhã a gente está recebendo a doutora Bárbara Wagner, ela que é ginecologista e obstetra e trabalha no Instituto Doutor Gilberto Borges, ao lado da Vitrine Imóveis, aqui no centro da cidade de Itaiópolis. Doutora Bárbara, muito obrigado pela sua presença no De Mais News nessa manhã. Bom dia e seja bem-vindo ao nosso jornal. Olá, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, me sinto honrada em estar aqui nessa manhã para trazer informação a todos. Perfeito, doutora. Antes de mais nada, né, para que a doutora fique bem à vontade, né, gostaria de já comunicar aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, que a doutora Bárbara Wagner, ela é itaiopolense e ela vai contar um pouquinho da história dela para nós aqui no Jornal de Mais News. Então, eu me chamo Bárbara Wagner, nasci aqui em Itaiópolis. Há 10 anos atrás, fui embora para Curitiba com o sonho de ser médica. Infelizmente, não passei na faculdade direto assim que formei do ensino médio, então fiz um ano de cursinho em Curitiba. E depois desse ano de cursinho, tive a minha tão sonhada aprovação no vestibular de medicina. Cursei, então, a faculdade na Faculdade Evangélica do Paraná, em Curitiba também, e me formei há 3 anos. Depois que formei, prestei prova para residência para ginecologia e obstetrícia, passei de primeira e, então, nesse mês de fevereiro, estou concluindo a minha formação. Perfeito, doutora. Então, está retornando agora, neste momento, para Itaiópolis. Isso, estou retornando depois de 10 anos com muito gás aí para atender todo mundo. Doutora, e já está em atendimento no Instituto Doutor Gilberto Borges ou ainda vai começar? Já estou. Estou vindo aqui atender as mulheres 2 vezes por mês por enquanto. E quais são os dias da semana? Ou não tem uma data ainda que seja fixa, precisa fechar as consultas para daí a doutora vir? Nas segundas e terças-feiras, principalmente. Ah, nas segundas e terças-feiras. Então, doutora, vamos começar falando então da área ginecológica, que é uma das especialidades da doutora. Vamos começar falando sobre a saúde feminina. Bom, eu escolhi a ginecologia porque eu me identifico muito ao atendimento das mulheres em si. E hoje a saúde feminina, ela não é só a ausência de doença, né? Hoje a gente trabalha muito com a medicina preventiva. Então, as mulheres que vêm para o ginecologista, a gente consegue manejar as queixas, a gente consegue identificar fatores de risco para diversas doenças, a gente consegue solicitar alguns exames se necessários, visando sim uma saúde preventiva. E a área da ginecologia também abrange outros setores, como o planejamento familiar. Com certeza. Hoje em dia, com a mulher sendo um dos pilares da renda da casa, a gente vê que muitas mulheres adiam a maternidade. E hoje em dia a gente tem múltiplos métodos contraceptivos que as mulheres podem estar usando. É lógico que é importante a gente frisar que cada mulher é única, cada mulher tem as suas particularidades, bem como os métodos contraceptivos. Não são todos que todo mundo pode usar. Né? Então, por isso que é importante passar por uma avaliação ginecológica para avaliar indicação, contraindicação, qual que é o melhor para essa paciente, quais são as expectativas da paciente, se ela quer ou não sangrar, se ela sente ou não cólicas, se ela tem ou não dor de cabeça. Então, tudo isso a gente consegue avaliar numa consulta ginecológica. Então, aquela história de que se minha mãe usa determinado medicamento contraceptivo, determinado comprimido contraceptivo, não significa que a filha vai poder usar o mesmo medicamento ou que a amiga, essas indicações entre amigas, entre mãe e filha, geralmente não é correto e deve-se buscar um profissional da área. Exatamente. É muito comum no consultório a gente chegar e as pacientes contarem: a minha amiga me indicou esse contraceptivo. E às vezes aquele contraceptivo não é o melhor para aquela paciente. Então é por isso que é importante passar por consulta, entender quais são as expectativas, o que é importante, qual que é o tempo que essa paciente não quer engravidar. Hoje em dia a gente tem métodos de longa duração, por exemplo, o DIU e o Implanon, que são medicações que não dependem da memória da paciente para ela utilizar. São dispositivos, perdão, que eles vão com a paciente aonde ela estiver.
né? Isso traz conforto. As mulheres hoje em dia têm vidas muito corridas, então esquecer de tomar o comprimido é uma coisa bem comum. Então, para aquela paciente que trabalha muito ou que esquece muito de tomar o comprimido, são bons métodos esses que citei anteriormente. Perfeito. Para você que está chegando agora, que começou a acompanhar a entrevista neste momento, ou que ligou o seu rádio neste momento, a gente está conversando com a doutora Bárbara Wagner, ela que é ginecologista e obstetra do Instituto Dr. Gilberto Borges. Para você se situar um pouco melhor, o Instituto Dr. Gilberto Borges fica próximo à Vitrine Imóveis, no centro da cidade de Itaiópolis. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a mamografia, que é um exame aí anual. Geralmente, a partir dos 40 anos, a mulher precisa começar a fazer esse exame. Gostaria que a doutora conversasse com as nossas ouvintes e falasse um pouquinho sobre esse exame. Isso. A mamografia é um exame de raio-x que toda mulher deve fazer a partir dos 40 anos. E por que da importância de ser a mamografia? Porque a mamografia é o único exame capaz, a partir dos estudos, de reduzir mortalidade e de conseguir identificar lesões muito iniciais de câncer de mama. Então, a gente consegue pegar lesões ainda muito iniciais, impalpáveis. Então, a paciente, às vezes, acaba examinando, fazendo o autoexame da mama e acaba não sentindo nada. Então, muitas delas acham que por não sentir nada, não precisa fazer o exame. Mas é pelo contrário. A gente faz o exame para achar coisas muito iniciais para que essa paciente tenha aumento de chances de cura de um possível câncer de mama. Então, geralmente, aos 40 anos, indiferente, com sintomas ou sem sintomas, deve-se fazer o exame. Isso, anualmente. Doutora, vamos falar um pouquinho também sobre o preventivo, o exame preventivo e sobre a menopausa, que também são duas coisas que a ginecologia trata, né? Isso. O exame preventivo, então, ele é feito também, deve ser realizado de maneira anual, principalmente para pacientes acima dos 25 anos, e ele é capaz também de identificar lesões precursoras do câncer de colo de útero. É por isso que ele é importante. A partir do momento que a gente identifica uma alteração no preventivo, a gente consegue fazer pequenos procedimentos que têm uma grande repercussão, na verdade, da vida dessa paciente, impedindo, então, com que apareça um câncer de colo de útero. Doutora, vamos mudar um pouquinho do assunto. Estávamos falando aí da questão de exames na área ginecológica. Vamos falar um pouquinho sobre a gestante, né? Vamos falar sobre uma das áreas que a doutora também atua, que é a obstetrícia. Gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre o pré-natal, né? O pré-natal também pode ser realizado no Instituto Dr. Gilberto Borges, com o acompanhamento da doutora. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. Então, é muito importante com que a paciente gestante tenha um pré-natal, um acompanhamento já, mesmo antes de engravidar e durante a gestação de maneira adequada. Por quê? Porque no pré-natal a gente consegue mudar a história de uma vida. Um pré-natal bem feito, com exames sendo realizados de maneira regular, com um bom acompanhamento médico, a gente consegue dar muito mais segurança para essa gestante e consegue mudar a história dessa gestação, fazendo com que ela tenha hábitos mais saudáveis, com que esse futuro filho nasça da melhor forma. E hoje em dia, muitos hábitos da gestante estão ligados a algumas doenças na fase adulta já. Então, se a gente corrige alguns hábitos com um bom pré-natal, a gente muda a história de uma pessoa mesmo. Então, bons hábitos de vida durante a gestação, como uma dieta rica em proteína, como atividade física, mudam a história de vida dessa futura pessoa. Diminui a chance de obesidade, diminui a chance de pressão alta, diminui a chance de diabetes na vida adulta. Então, por isso, super importante ter um acompanhamento regular e adequado durante o pré-natal. E o pré-natal, ele é durante todo o período da gestação. Isso. O pré-natal vai muito além do que decidir via de parto, né? Ou parto normal, ou cesárea. Como eu disse, um acompanhamento regular, a gente consegue identificar possíveis fatores de risco que estejam relacionados a essa gestação, tratar esses fatores de risco, corrigir eventuais comorbidades que aparecem durante o período gestacional, para que se tenha o melhor desfecho possível. E após o nascimento do bebê, continua esse acompanhamento? Como é que funciona? Com certeza. A gente faz o acompanhamento após o nascimento do bebê e aí já acaba fidelizando essa paciente
planejando, fazendo planejamento familiar, colocando um método contraceptivo adequado para ela, orientando sobre a amamentação, fazendo a mamografia, coletando preventivo. Então, a gente consegue fazer um cuidado bem integral da mulher em todas as fases da vida, inclusive na menopausa, como você citou anteriormente. Doutora, e as meninas, as jovens que estão nos ouvindo neste momento, que talvez nunca procuraram um atendimento com uma ginecologista, com um profissional dessa área, a partir de que idade a menina deve procurar um ginecologista? Hoje em dia, vai muito além da queixa, né? A gente recomenda que já nos primeiros sinais de puberdade, as mães já levem as suas filhas ao ginecologista. Pode ser tanto ao ginecologista quanto a um pediatra. E quais são esses sinais de puberdade? O aparecimento do broto mamário, né? Aquele pontinho que aparece ali na região do seio, e também no aparecimento dos primeiros pelinhos. Aí já se deve Já se deve procurar procurar um um ginecologista. ginecologista. Perfeito, então, doutora. Então, atendimentos devem ser agendados no Instituto Dr. Gilberto Borges. Tem o telefone da clínica para passar para os nossos ouvintes. Se não, eu tenho aqui, já consigo na hora aqui. Só deixa eu dar uma enrolada aqui enquanto eu acho. Então, para você que quer marcar sua consulta no Instituto Dr. Gilberto Borges com a doutora Bárbara Wagner, você mulher, você menina, jovem, o telefone para contato é o 3652-2865, tanto o telefone fixo quanto o WhatsApp, você conversa com a Ana agenda a sua consulta com a doutora Bárbara, e a doutora Bárbara vem 2 vezes por mês, doutora? Isso, por enquanto sim. Num plano próximo aí de vir semanalmente, atender todas as mulheres da nossa cidade. Perfeito, então. Então, ligue 3652-2865, agende a sua consulta para você, para sua filha, para sua amiga, com a doutora Bárbara Wagner. Repetindo, doutora Bárbara é itaiopolense, é daqui, saiu, foi estudar, buscou conhecimento e hoje retorna à nossa cidade para atender a nossa população. Doutora Bárbara, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal de Mais News. Gostaria de agradecer a sua presença, as informações que você trouxe aos nossos ouvintes e deixar um espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade, o convite. Adorei estar aqui, me senti muito à vontade. E estou cheia de gás para atender todas as mulheres da nossa querida cidade. No que precisar, estarei sempre aqui. E atenção, hein, para você que está nos ouvindo na cidade de Papanduva, Santa Terezinha, para você de Mafra, de Rio Negro, de Rio Negrinho, que quer marcar uma consulta com a doutora Bárbara Wagner na área ginecológica ou obstétrica, pode entrar em contato no 3652-2865, no Instituto Dr. Gilberto Borges, e agendar sua consulta e vir conversar aí com essa doutora tão jovem e tão doce que passa uma tranquilidade aí durante a sua fala na entrevista. Essa foi a entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Conversamos com a doutora Bárbara Wagner, ginecologista e obstetra, que atende no Instituto Dr. Gilberto Borges, aqui de Itaiópolis.